Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar e contar um pouquinho de como foi realizar a minha primeira avaliação da primeira disciplina da segunda licenciatura em inglês na Uniaselv e também vou te mostrar os livros físicos que chegaram quando você faz o pedido ali pelo AVA. Então, se você quer ver, mas não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like caso gostar desse vídeo e ativa o sininho para receber mais conteúdo como esse. É isso e vamos lá! Pois é, gente, estamos aqui de cenário novo, quer dizer, ainda tá tomando forma, tá bom? Enfim, vamos gravando com o que temos. Então, eu coloquei aqui todos os livros da minha graduação de pedagogia, né? Coloquei algumas coisinhas aí, alguns elementos para ficar um cenário mais legalzinho para vocês, então espero que vocês estejam gostando. Mas agora vamos para o que interessa, que é o que? Falar sobre a prova do polo. Então, igualmente com a graduação, o aluno tem que fazer 3 provas em casa, né? A primeira, a segunda objetiva e a terceira discursiva online. E você marca, agenda aí a sua prova final da disciplina para responder lá no polo, que é uma prova objetiva. Você pode escolher o dia, a hora, contanto que esteja dentro do prazo, mas o prazo é bem grande para você realizar essa prova. Você pode escolher fazer ela em laboratório, ou seja, em um computador, ou você pode escolher fazer ela manuscrita, que no caso é a provinha assim em folha, tá bom, gente? Então, eu gravei até um reels aí, caso você queira ver, sobre como você agendar a prova. Então, lá eu mostrei como eu agendei e disse que eu tinha agendado no sábado. Eu falei às 10h30, porém, quando eu olhei lá, eu tinha marcado para as 10 horas, mas deu certo. Eu fui com o meu esposo até o polo, né, que é em Campina Grande, não é aqui na minha cidade. Cheguei lá, dentro do horário, eles perguntaram, né, o que eu queria. E eu falei que fui realizar a prova no polo e eles já tinham lá o meu nome. Aí eles perguntaram, né, o meu nome, aí já estava lá registrado e ele imprimiu a prova na hora para me dar. Me guiou até uma sala, que no caso era a sala 3, né? Já tinha um aluno, eu acredito, lá fazendo a avaliação, depois chegou mais outros. Eu não sei se era o mesmo curso, assim, não perguntei porque tava todo mundo fazendo prova, então para não incomodar, né, eu não perguntei nada. E eu não sei se a sala é única, exclusiva só para uma disciplina, para uma graduação, mas enfim. Aí eu fiz a prova, é 1 hora para você fazer a prova. Eu terminei antes disso. Eu acredito que quando tá perto, né, de concluir ali, alguém vem avisar. Não ficou tutor na sala, era só os alunos. Tinha gente com celular lá, não sei se estava colando. Eu não tive coragem de pegar celular. Eu levei livro, levei o caderno, levei celular, porém eu não pesquisei nada, eu fiz assim com o meu conhecimento. No início aqui, as orientações para responder, só que para ficar melhor para vocês visualizarem, eu vou mostrar ali no tablet, tá bom? No AVA, porque é a mesma prova, né? Então vamos para o tablet para mostrar a vocês como foi a prova e a minha nota e tudo mais. Entrei aqui no meu AVA e a disciplina, ela ficava aqui, que era Língua Inglesa 1, porém, quando passou ali do prazo dela, ela foi aqui para o final e muita gente pensou que ela tinha sumido, mas não. Ela vai para o final para vir a próxima disciplina. Vou mostrar aqui a vocês em notas e avaliações as minhas provas. Então, a primeira aqui eu tirei 9. Aí você pode estar vendo o gabarito, né? Qual você errou, qual você acertou. Eu errei aqui, que no caso, essa questão aqui caiu na minha prova objetiva. Então, a dica que eu dou a vocês é, sempre que vocês errarem uma questão nas provas anteriores, né? Nas provas online, estudem sobre aquele assunto, vejam a resposta correta, porque ela pode cair na sua prova no polo, tá bom? Isso já aconteceu comigo na graduação também. Questões que eu errava nas primeiras provas, acabava caindo na prova final objetiva. Vamos aqui para a segunda avaliação. A segunda eu acertei todas, porém essas aqui eu fiz todas olhando em livro e dando uma pesquisada, porque é inglês, é gramática, então eu sou bem ruim em gramática, sabe, gente? Nunca entrou na minha mente. Eu sempre quis fazer língua portuguesa, mas por conta da gramática eu desisti, porque eu não sou boa, sério, não entra na minha cabeça, para mim é tudo mesma coisa. E em inglês pior ainda, porque é inglês, né? Eu não entendo. Mas eu tentei o meu máximo, estudei e tal. E também essa prova foi um pouco corrida. Comecei um pouquinho atrasada e
acabou que não deu tempo de eu estudar mesmo. Eu só fiz ler, assistir os vídeos. Vocês também viram que eu não destaquei o livro, né? Porque eu fiquei com medo, que era emprestado do Polo. Mas agora deu certo, ó. Aqui estão os novos livros. Vou já mostrar a vocês e contar como foi para conseguir. E vamos aqui para a avaliação discursiva, que também é em casa, né? São 2 questões. E também dei uma pesquisada, tirei 10 nela, mas escrevi bem pouco. Ó. Vou mostrar a vocês porque eu sei que muita gente tem curiosidade de como fazer a resposta. Como vocês podem ver aqui, essa não é exatamente a resposta que eu dei. É uma resposta que eles queriam que eu desse. Mas foi nesse contexto aqui, né, que eles disseram que atingiu os objetivos da questão e completou o esperado, demonstrando a competência da análise da síntese do assunto abordado, apresentando excelentes argumentos próprios com base nos materiais disponibilizados. Quando eu falo para vocês sobre responder avaliação discursiva, não é você fazer um texto enorme. É só você atingir o objetivo, né? Responder o que está sendo pedido. Se pedir algum exemplo, você dá algum exemplo e tudo com suas palavras, mas sempre baseando-se no livro. Por mais que eu dê uma pesquisada, mas eu que contextualizei a questão, né? Eu não lembro que dia eu fiz a discursiva, mas eu acredito que foi no dia 27 que eu fiz e no dia 28 eles já me deram a nota da avaliação discursiva. E aqui vamos para o desastre, que foi a avaliação final, que foi no caso no Polo, né, que eu não tive consulta nem nada. Vou mostrar aqui a vocês, eu tirei 6, então isso significa que eu errei 4 questões. Essa avaliação só teve 10 questões, né, porque eu falei aí no vídeo passado, eu acredito, que às vezes eles colocam 2 questões a mais do ENAD e serve de 2 pontos extras. Mas essa minha primeira não teve, foi apenas 10 questões e todas relacionadas com o conteúdo do livro, né, que eu estudei. Errei aqui a primeira, então a primeira foi sobre o verbo to be, mostra essa parte aqui de revisar o conteúdo do livro. Então, em todas as provas, né, a questão que você errou, ele te direciona para o conteúdo, para você revisar ele e conseguir acertar na próxima, né? Então, sempre revisa aí os assuntos, como eu falei, pode cair na sua avaliação final. Então, essa não está aparecendo aqui as perguntas, mas eu fiquei realmente bem em dúvida entre a C e a B. Aí eu acabei errando, coloquei a letra C e realmente estava errado porque o sujeito estava no plural e eu não percebi. Então, a correta era a letra B. Tem aqui a 2 que eu acertei, que foi sobre substantivo abstrato. A questão 3 foi sobre adjetivos, que eu errei. Essa era para dizer qual era a frase que estava escrita corretamente. E a letra B era a handsome boy. E a letra C era a short beautiful girl. Então, como as 2 questões, né, o sujeito estava no final, eu assimilei que estava errado. Uma coisa assim. Aí eu acabei selecionando a letra D, que falava I want new house, né? Uma casa nova, branca, uma coisa assim. Aí eu acabei errando. A questão 4 eu acertei, que era para dizer a primeira e a segunda era verdadeiro ou não, e se a segunda justificava a primeira. Sobre simple present. E eu estudei bastante sobre esse simple present, porque uma menina realizou a prova, né, antes de mim, e mandou lá no grupo a prova pra gente ver. E tinha bastante questão sobre esse simple present. Eu dei uma revisada antes de realizar a prova, e isso me ajudou demais, porque eu sabia que ia cair, né? Então, eu estudei e consegui acertar. Errei a questão 5, que no caso era sobre vocabulário, vocativo. Esse vocativo eu não me lembro de ter estudado no livro, eu acredito que eu passei direto, porque eu pulei bastante coisa, que eu achava que não era interessante, não ia cair na prova. Eu fiquei bem em dúvida, mas eu, assim, pela lógica, eu pensei que eu tinha acertado, porque fala aqui, né? Sobre vocativo, analise as seguintes afirmativas. Aí o vocativo serve para chamar ou invocar um ouvinte. Aí na segunda falava, good morning, Nick, how are you? Aí é um exemplo de vocativo. E a terceira, pay attention, que exemplifica um vocativo em inglês, que é prestar atenção, né? Então, como a número 1 e a número 3 era em relação a chamar atenção, né? Porque presta atenção e fala ali que o vocativo serve para chamar atenção, não tinha nas opções 1 e 3 corretas. Então, eu assimilei que vocativo não tinha relação com chamar atenção. E acabei selecionando que somente a 2 estava correta, que era good morning, Nick, how are you? Que é um exemplo de vocativo. Enfim, pensei que estava correta, mas no fim estava correta a 1 e a 2. Tem aqui para revisar, depois eu dou uma olhadinha. Número 6 foi sobre substantivos concretos, eu acertei. Número 7, pronomes pessoais. Número 8, foi a questão que eu mostrei a vocês, né, que eu errei na primeira avaliação. Então, era a mesma questão e como eu revisei o assunto e já sabia a resposta, eu acabei acertando. Número 9, sobre
predicativo do sujeito. E número 10, eu não fazia a mínima ideia o que era caso genitivo. Quer dizer, eu estudei, eu me lembro apóstrofo, mas eu não foquei tanto, sabe, gente? Eu acabei errando. Era para dizer qual era a correta. Era as sentenças 1 e 2. E eu acabei colocando que somente a 1 era correta. O ruim dessas questões que é verdadeiro ou falso, porque você acerta uma, mas se errar a outra, você perde a questão, né? Essa foi a prova e eu utilizei muito da lógica, gente. Como eu falei, não estudei muito bem, consegui responder. E no caso, né, você pode riscar, rabiscar como for aqui na prova. Então, risquei aqui, ó, como fica o verbo to be, né? Cada frase para ver se eu acertava. Colocava verdadeiro ou falso ao lado. Aqui eu acabei riscando tudo, ó, porque eu coloquei errado, mas depois coloquei na ordem certa e acabei acertando. Você pode riscar como for, eu prefiro fazer a prova manuscrita por isso, porque você pode riscar como você quiser. Eles te dão um gabarito, né, que tem aqui as orientações de como responder esse gabarito. Você ganha o gabarito ali e tem as orientações aqui certinho. É só você ir marcando de 1 a 10, prestar bem atenção para não marcar a letrinha errada, porque são esses quadradinhos aqui, ó. E você acaba confundindo se não prestar atenção. Graças a Deus eu coloquei todas de acordo com o que eu achava que estava correta, né? De acordo da prova. Aí, como vocês viram, eu tirei, né, 6. Porém, como eu tirei notas boas nas primeiras 3 avaliações, minha média ficou de 8,25. E isso porque eu não realizei a atividade de aprendizagem, que é o simulado. O simulado, ele te dá 0,50 pontos extras na sua média, porém você tem que responder ele antes de sair a sua média, tá bom? Então, eu acabei não respondendo na correria e acabei perdendo esses pontos extras. Então, se eu tivesse respondido ali, com certeza eu tinha tirado aqui um 9, mais de 9 facinho. Mas deu certo, eu passei porque a média é 7, né? Igual ou superior a 7, então passei na disciplina. Sim, e lá no gabarito, né, que você recebe, tem falando embaixo, que você pode ver a resposta, né, e sua nota na hora. Você utiliza o Leo App. Eu acredito que só abre quando você está realizando a avaliação, né, no caso, dentro do horário. Então, aparece aqui, no lugar de aparecer gabarito, vai aparecer um botãozinho laranja e eu vou mostrar aí ao lado a vocês como fica. E lá você consegue visualizar a sua avaliação tranquilamente. A nota, né, na hora. Demorou um pouco, eles disseram que já estava ruim desde o dia anterior, então eu tentei umas 3, 4 vezes, porém, depois eu me liguei, né, que tinha que colocar um código. Então, você recebe um códigozinho, você escreve no gabarito esse códigozinho de forma legível e assim o aplicativo consegue reconhecer a prova, o gabarito, e vai pedir para você tirar uma foto do gabarito. É só você encaixar a câmera assim que ele mesmo já tira a foto. Aí vai carregar, demora um pouco, eu acredito que era porque realmente estava lento. Eu consegui, assim, quando eu já estava desistindo de olhar, deu certo, carregou, aí aparece lá as questões, você pode ver se realmente está igual ao gabarito, e aí você pede para carregar de novo e ele te dá a nota na hora. Então, tudo isso está passando aí do lado. Caso você queira saber a sua nota na hora, é só você fazer isso. E pouquinho tempo depois ele já calcula a média. Você também pode calcular a média nessa calculadorazinha aqui em cima. Ou senão aqui nessa parte, né, da disciplina tem aqui, simular média. Aí você clica e você pode adicionar as suas notas e já vai te dar a média. Você mesmo pode calcular, eu calculei na hora, porque quando eu vi 6 eu disse, eita, será que eu reprovei? Aí eu fui, calculei na hora, já apareceu. E lembrando que eu tenho um curso EAD Descomplicados Segredos Revelados, lá eu dou várias outras aulas mais específicas sobre cada assunto. Já que estamos falando de avaliação, eu vou te indicar a primeira aula do 3º módulo, onde eu falo sobre os tipos de avaliações em cursos EAD e outros instrumentos avaliativos. Então, caso você tenha dúvidas em relação a avaliações, já adquiri o meu curso, o link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, onde você vai entender melhormente sobre avaliações de uma maneira mais exemplificada e específica, então corre lá. E é isso, gente, não tem muito erro, muito segredo, é você fazendo na prática, dá tudo certo, você consegue responder a prova. Eu fiquei um pouco triste porque eu nunca tirei uma nota assim tão baixa na faculdade, mas deu certo, o importante é que eu passei, é só questão de estudar e também porque
o assunto não é minha área, realmente, gramática, eu sou triste. Eu acredito que eu vou aprender mais na prática mesmo, sabe? Conversar, porque, tipo, gramática nem em português eu utilizo direito, tanto faz pra mim. Agora na disciplina 2, né, língua inglesa 2, que eu até mostrei a vocês, um estudo vlog, eu tô gostando mais porque sai um pouco dessa... Tem gramática, mas é algo mais tranquilo, sabe? Do que o primeiro livro. E falando em livro, vocês sabem, né, que eu pedi os livros físicos. Vou deixar aqui o dia que eu pedi lá pelo Leo App. Já tem rios aqui também de como você fazer o pedido. Então você faz o pedido dos livros do semestre, você pode ficar retirando de um em um no seu polo, ou você pode pedir para entregar todos na sua casa. Se você tiver alguma dúvida de como receber no polo, entra primeiro em contato com o teu polo, para saber como funciona direitinho, tá bom? Então eu entrei em contato com o meu polo, perguntei se tinha os livros lá, eles tinham 3 livros e eles me emprestaram com um termo, né, de garantia ali, dizendo que eu vou devolver o livro novamente pro polo em bom estado, sem rasurar, sem riscar, sem nada. Eu peguei porque ia demorar, eu pensei que ia demorar bem mais para chegar, porque o prazo lá para eu ser atendida no dia 20 de setembro. Mas os livros chegaram ontem, dia 4 de setembro. Vocês sabem que eu mudei de casa há pouco tempo, né? E quando eu tava indo ontem pra academia, o rapaz do Correios estava chamando lá na minha casa antiga. A sorte que eu passei na hora, né? Eu pedi no polo pra mudar o endereço, porém eu vi aqui que ainda continua o mesmo endereço. Então eu acredito que antes de eu pedir pra mudar o endereço, eles já estavam enviando o livro. Nem sei de onde vem, gente. Vila Ipiranga, Paraná. Então acho que vem do Paraná. Eu vou abrir a caixinha pra mostrar a vocês. Então vem assim. Gente, ainda bem que eu vou devolver pro polo, porque ó a capa como veio. Veio feia. Meu Deus. Esse é o 3, língua inglesa 2, língua inglesa 1. E aqui o único livro que falta, que é da minha última disciplina, de Fundamentos da Didática da Língua Inglesa, que no caso esse eu vou ficar. E esses outros eu vou devolver pro polo, porque eu peguei emprestado, né? Então eu vou ficar com aqueles, porque no caso eu já risquei. Esses são o que eu peguei no polo, no caso, né? Que é o Língua Inglesa 3, que eu ainda vou estudar. Língua Inglesa 1, que eu estudei, mais o 2, que no caso é o que eu estou estudando agora, eu resolvi riscar e deu tudo certo, ó. Porque eu gosto de fazer marcações, responder as autoatividades aqui mesmo. Então, estou utilizando o livro normalmente, porque agora já chegou os outros e eu posso devolver ao polo. Menos esse aqui, porque eu não recebi do polo. Só são essas 4 disciplinas que tem livro físico. Tem a disciplina de prática pedagógica, porém não tem livro, né? Paguei 200 por esses bichinhos aqui, ficou por 50 cada, né, basicamente. Mas próximo semestre eu acredito que eu não vou pedir, achei caro, achei demorado para chegar. Até que chegou rápido, mas eu acabei, né, perdendo aí uma disciplina toda, caso eu não tivesse pegado emprestado no polo. Então, pra mim, eu acho que não compensa. Eu acredito que próximo semestre eu vou mandar imprimir, que sai bem mais em conta. Sai na hora e dá tudo certo. Mas é isso, gente, o vídeo. Eu luto pra fazer vídeos pequenos, mas sempre fica grande, né? Mas é porque eu queria contar aqui pra vocês como foi, né, toda essa minha experiência, pra ajudar vocês que estão começando agora ou tem alguma dúvida em relação às provas no polo, como também sobre os livros físicos, né, se chegam ou não, qual o prazo. Então, foi isso. Pra mim, né, esse foi o prazo, deixei aí na tela pra vocês. O dia que eu pedi, o dia que eu recebi. E lembrando que os livros vieram do Paraná e eu sou de Esperança, Paraíba. Então, eu acredito que vai depender muito do local que você mora em relação à demora da entrega, tá bom? Eu acho que tudo depende muito, não se baseiem na minha experiência, mas tudo vai ser aí dependendo do local que você mora. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, não esqueçam, comentem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!